uma região dessa juntamente com a reta. A união de uma região, digamos região 1, com a reta é chamada de semiplano. A união dessa outra região com a reta é chamada de semiplano. Então, o plano, aqui nós temos aqui, por exemplo, uma reta divide o plano em duas regiões. E aí nós chamamos a união de cada uma dessas regiões com a reta é chamada de semiplano. No caso 2, a definição 2 é o conceito de semi-espaço. O que é o semi-espaço? O semi-espaço é a figura geométrica formada pela união de um plano com uma das regiões. Já vimos na noção anterior que se você tiver um plano no espaço, ele divide em duas regiões que não contém o plano. A união, digamos que você tem aqui a região 1 e aqui a região 2, que foi definida a partir do plano, utilizando a axioma. Então, o que nós temos? O que é o semi-espaço? O semi-espaço é a união daquela região 1, determinada pelo plano, união com o plano. Então, aqui nós temos um semi-espaço e aqui nós temos um outro semi-espaço. Logicamente, se aqui nós considerarmos um plano assim, esse plano ele é ilimitado, então nós temos duas regiões. Um semi-espaço é o espaço que está do lado de cada plano e outro do lado de lá. Outro conceito é o conceito de retas concorrentes. Duas retas que possuem um único ponto comum são chamadas retas concorrentes. Duas retas que são coplanares. Duas retas são coplanares quando existe um plano que as contém. E duas retas coplanares que não possuem pontos em comum são chamadas de retas paralelas. No modelo que nós trabalhamos, que nós apresentamos, podemos ver o seguinte: suponha que aqui você tem uma reta e aqui você tem uma outra reta. Duas retas que se interceptam, duas retas são chamadas concorrentes quando elas se interceptam. Muito bom. E aqui nós temos duas retas paralelas. Dizemos que duas retas são coplanares quando existe um plano que as contém, e duas retas coplanares são paralelas. Quer dizer, para ser coplanar, a primeira coisa é que elas têm que ser paralelas. Para ser paralelas, primeiro elas são coplanares. Duas retas coplanares que não possuem ponto em comum são chamadas de paralelas. Aqui nós temos um modelo, por exemplo. Nesse modelo aqui você tem duas retas paralelas. São retas coplanares que não têm ponto em comum. E a definição 6 é que duas retas não coplanares são chamadas retas reversas. O que são duas retas reversas? Bom, aqui nós temos o seguinte: neste modelo nós podemos pensar, imagine que você tem aqui, esse seja um plano, um modelo que nós estamos considerando, e aqui você tem uma reta que está furando o plano. Essas duas retas elas não são coplanares. Esse é um exemplo de duas retas que não são coplanares. Aqui você poderia, tá certo? Ter muitos exemplos de duas retas que não são coplanares, ou seja, que são retas reversas. Bom, dando continuidade, e já na parte, vamos dizer assim, conclusiva dessa unidade, nós temos determinação de planos. Aqui nós temos quais são os principais resultados. Os resultados que abordaremos com um pouco mais de detalhes com relação à determinação de planos. Temos o teorema 1, que diz que uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Temos que o teorema 2, que diz que duas retas concorrentes determinam um único plano. Temos o teorema 3, que afirma que duas retas paralelas determinam um único plano. É claro que, quando nós estamos pensando aqui em duas
retas paralelas são retas não coincidentes. E o teorema 4, nós temos que por um ponto fora de uma reta, podemos traçar uma única reta paralela à reta dada. Bom, olhando um pouco mais de detalhe, nós podemos pensar no seguinte. Imagine como é que você demonstra o teorema 1. Uma abordagem rápida da demonstração do teorema 1. Bom, imagine que você tenha aqui uma reta R. Imagine que você tenha uma reta R. E aqui você tem um ponto P fora da reta R. Bom, como é que você faz para demonstrar que existe um único plano? Existe que essa reta e o ponto fora da reta determinam um único plano. É só você considerar dois pontos A e B distintos sobre a reta R. Então, o que nós temos nessa situação? Temos um ponto P, o ponto A e o ponto B, não colineares. E aí já sabemos que é um axioma que, dados três pontos distintos, existe um plano e único que contém esses três pontos. Então, uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Bom, no teorema 2, nós temos o seguinte: duas retas concorrentes determinam um único plano. Ué, como é que nós vamos demonstrar esse teorema? Bom, se você tem duas retas concorrentes, digamos que aqui você seja as duas retas concorrentes. Digamos que aqui você tenha a reta R e aqui você tem a reta S, que se intersectam no ponto P. Bom, então, para determinar um plano, é só você escolher mais dois pontos que não sejam colineares com o ponto P. Então, você escolhe um ponto A, por exemplo, na reta R, digamos aqui você escolhe o ponto A na reta R, e aqui você escolhe o ponto P na reta S. Então, os pontos A, B e P não são colineares e, portanto, determinam um único plano. Bom, o próximo teorema. O próximo teorema, nós temos o seguinte fato: duas retas paralelas determinam um único plano. Esse é o resultado. Você observe que em cada slide você vê já construído as retas, já construído o plano. Nesse teorema 3, no teorema 3, nós temos o seguinte resultado: suponha que você tenha duas retas R e S. Digamos que aqui seja a reta R e aqui você tem a reta S. São paralelas. Como eu afirmei antes, essas são paralelas, mas elas não são coincidências. São retas distintas. Como é que você prova que existe um único plano que as contém? Ou elas determinam um único ponto, um único plano? Escolha dois pontos numa reta. Digamos que você pode utilizar o teorema 1. Você pode utilizar o teorema que diz que se você tiver uma reta R, por exemplo, escolha aqui um ponto P na reta S. Se você escolher um ponto P na reta S, então você já tem uma reta R e um ponto P fora da reta R. Então, pelo teorema 1, nós temos que um único plano que contém R e P. Esse plano é o plano que estamos procurando. E por último, nós temos aí o teorema 4. O teorema 4 afirma que, por um ponto fora de uma reta, podemos traçar uma única reta paralela à reta dada. Como é que a gente demonstra esse teorema? Como é que nós demonstramos esse teorema? Bom, a primeira coisa é você tem aqui uma reta R. Você tem uma reta R. E aqui você tem um ponto P
que contém, existe um único plano que contém a reta R e o ponto P. Então, existe um plano que contém a reta R e o ponto P. Digamos que aqui está o plano. Aqui você tem um plano que contém a reta R e o ponto P. Digamos aqui você está com um plano que contém a reta R e o ponto P. Agora, o que você faz? Nesse plano, você pode usar os resultados da geometria plana. O resultado da geometria plana diz que, no plano, dá um ponto e uma reta, o ponto fora da reta, existe uma única reta paralela a ela. Então, existe já a existência da reta S, então já está garantida. Agora, como é que você prova que é única? Se você tivesse uma outra reta paralela a R, como nós estamos na figura, no slide, se você olhar para a figura, se você tivesse uma outra reta T que fosse paralela à reta R, então teria que ser coplanada, porque se é paralela à reta R, então ela é coplanada com R. Se for coplanada, então ele está contínuo no plano. Mas acontece que esse plano contém R e P. Então esse plano só pode ser alfa, porque nós já sabemos que, dado um ponto P fora de uma reta R, só tem um plano. Então, necessariamente,